Chega junto que eu vou lançar a braba. Varela quebra o silêncio após briga com Gerson. Jogador sofreu lesão e será reavaliado, mas preocupa para a sequência do Brasileirão. Técnico Jorge Sampaoli não garante permanência até a final da Copa do Brasil. Clube garante 30 milhões de grana extra e compensa fiasco na Libertadores. E Globo bate liderança de audiência em todas as capitais do país com a classificação do Mengão. Te prepara, hein? A partir de agora, ó. É tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista ao vídeo até o final. Não foi uma partida brilhante, não foi uma atuação exuberante, mas o Flamengo com gol de pênalti de Arrascaeta venceu o Grêmio 3-0 inclusive no placar agregado e o rubro-negro está na final da Copa do Brasil. Inclusive já tem encontro marcado com Dorival Júnior, o clube atual campeão da Copa do Brasil, contra o técnico atual campeão na Copa do Brasil. Flamengo e São Paulo, Mengão em busca do pentacampeonato e a manutenção do título, e o São Paulo em apenas a sua segunda final na Copa do Brasil desde que a competição começou a ser disputada em 1989 e buscando o título inédito. O Paulista jamais foi campeão. Olha, Santos já foi campeão, Palmeiras já foi campeão, Corinthians já foi campeão, até Santo André e Paulista de Jundiaí já conquistaram o título, e o São Paulo, Neca de Pitibiriba. Então, será com certeza um grande clássico, aliás, dois grandes clássicos, no Morumbi e no Maracanã. Ainda haverá um sorteio a ser marcada a data para a final da competição, se o Flamengo vai decidir em casa ou fora, na capital paulista. A data ainda será definida pela CBF. As datas das finais já estão definidas. Serão 2 domingos, né? De maneira inédita, inclusive, né? Pela primeira vez, a Copa do Brasil será decidida em 2 domingos. Dias 17 e 24 de setembro. Inclusive, 24 de setembro, aniversário da minha mamãe, a doutora Luzia. Será que o Mengão vai dar esse presente de aniversário para a doutora Luzia, que é rubro-negra fanática? Agora vamos ficar na expectativa. Hoje, 17 de agosto, ou seja, o Flamengo tem um mês para se preparar. Tem que evoluir bastante, né? O Flamengo jogou com raça, eu acho que a torcida sentiu isso dos jogadores, que eles entraram com disposição, entraram com entrega, com empenho, com dedicação. E o torcedor, para isso, é muito valioso, tanto quanto jogar bem. Tem que jogar com raça, a torcida cobra isso, e eu acho que já foi uma evolução. A apatia demonstrada no primeiro tempo diante do São Paulo, no jogo inteiro, principalmente o Flamengo entregue ao resultado diante do Olímpia na fatídica eliminação nas oitavas de final da Libertadores, a vitória do Cuiabá com facilidade no segundo tempo diante do Flamengo, quando poderia já estar vencendo na primeira etapa. Eu acho que pelo menos isso já é um passo adiante no que se refere ao comportamento do Flamengo em campo. E você, quanto você acha que o Flamengo ainda tem que melhorar para bater de frente com o São Paulo, que está em ascensão pelas mãos do Dorival Diola na final da Copa do Brasil? Deixe abaixo o seu comentário. E agora, falando sobre a vitória da Globo na audiência, a emissora que bancou a partida entre Flamengo e Grêmio como rede nacional, né? O jogo foi transmitido para todo o país, né? Em detrimento do clássico entre Corinthians e São Paulo. E mais uma vez, a exemplo do que aconteceu na partida de ida no dia 26 do mês passado, foi um verdadeiro sucesso. A Globo simplesmente liderou em todas as capitais do país, inclusive em São Paulo, né? O jogo ainda não havia terminado quando a bola rolou para Flamengo e Grêmio. No entanto, o Flamengo já começou liderando a audiência, ou seja, teve muita gente que parou de assistir o jogo do São Paulo com o Corinthians para assistir a partida do Flamengo. E aí, depois do final do jogo do São Paulo, a classificação do tricolor paulista, que venceu o Corinthians por 2-0 no Morumbi e reverteu a desvantagem no agregado 3-2 para o São Paulo, que havia perdido por 2-1 em Itaquera. E aí a audiência disparou na capital paulista. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, então, nem se fala.
foram números ainda não consolidados e divulgados, mas que se comparam a capítulo final de novela das 9 da Rede Globo, para que se tenha uma ideia. E, inclusive, a emissora já está comemorando, né? As duas maiores praças do futebol brasileiro, né? Sendo que são dois clubes com, vamos dizer assim, capilaridade nacional. São Paulo também tem bastante torcida fora do seu estado, assim como o Flamengo. 80% da torcida do Flamengo encontra-se fora do estado do Rio de Janeiro. E, obviamente, a emissora já está fazendo grandes planos para as duas partidas finais e acredita que até pelo fato de o jogo ser no domingo, a audiência poderá ser estrondosa, né? Logicamente que o domingo é o dia, vamos dizer assim, consagrado do futebol, mais do que a quarta-feira, que já é um dia tradicional, mas acredita-se que domingo, pelo fato de a maioria das famílias estarem de folga e tal, a audiência será ainda maior. Mais uma vez, a nação rubro-negra mostrando a sua força e mostrando por que o Flamengo é o trem pagador do futebol brasileiro e por que o Flamengo tem que receber mais, mesmo em direito de transmissão. Até porque o Flamengo entrega mais para as emissoras, né? Mas eu quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, o 6 de 6, que é parceiro aqui do canal, acredita, investe, colabora com o nosso conteúdo, é um site de palpites no qual você participa sem pagar nada, é inteiramente grátis e pode concorrer a prêmios incríveis. É muito fácil participar. Vá até o comentário fixado aqui no vídeo, clique no link da promoção e se inscreva. O cadastro é rápido, fácil e completamente seguro. Uma vez inscrito, você pode colocar o seu palpite em cada um dos 6 jogos selecionados por rodada. A atual rodada já está aberta, hein, para você deixar aí o seu palpite. Cravou os 6 jogos? Você pode ganhar até 250 mil. E se ninguém acertar os 6 placares, quem fizer mais pontos na rodada pode levar 10 mil no bolso. Não vai perder essa, né? Então vá até o comentário fixado, clique no link da promoção, se inscreva e, é claro, deixe os seus palpites para participar e dar essa moral pro 6 de 6, que é parceiraço aqui do nosso canal. Beleza? Você que gosta aí do nosso conteúdo. E agora falando sobre as situações que envolvem, né, as finanças do Flamengo, porque o Flamengo, com a classificação para a final da Copa do Brasil, garantiu no mínimo 30 milhões de reais, que é a premiação para o vice-campeão. Lembrando que o campeão leva 70 milhões de reais. O Flamengo já acumulou, até a chegada da semifinal, 18 milhões e 700 mil reais, né? Lembrando, portanto, havia previsão orçamentária de Flamengo alcançar pelo menos as semifinais. O Flamengo já havia alcançado o objetivo na Copa do Brasil e avançando, portanto, esta é uma receita tida como extraordinária, ou seja, são 30 milhões de reais que não estavam previstos no orçamento e que servirão para compensar o fiasco, o vexame na Libertadores. O Flamengo também previa chegar na semifinal, no entanto, caiu 2 fases antes, nas oitavas de final, para o Olímpia, em Assunção, e com isso o Flamengo deixou de acumular, dentro da previsão, quase 21 milhões de reais. Com isso, os 21 milhões de reais serão suplantados em muito pelos pelo menos 30 milhões. Lógico que está todo mundo torcendo para o Flamengo ganhar os 70, né? Se isso acontecer, o Flamengo terá acumulado, e olha que o Flamengo entrou apenas na 3ª fase, né? E aí o Flamengo acumularia, né, algo em torno de 88 milhões e 700 mil reais. Para essa diretoria, que parece que dá mais valor para o dinheiro que para os títulos, né, para o resultado financeiro, né, do que para os resultados desportivos, né, os caras devem estar dando pirueta nesse momento. Mas fato é que o Flamengo aí consegue se reequilibrar dentro do fiasco. Vale ressaltar que também está previsto que o Flamengo termine pelo menos com a vice-liderança, com o vice-campeonato brasileiro. Atualmente o Flamengo é 4º colocado, né? Grêmio, que foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil, e o Palmeiras estão acima, né, na tabela de classificação. O Flamengo muito distante do líder Botafogo, mas eu acho que agora, com esse mês de ato da Copa do Brasil, é momento do Flamengo mergulhar no Brasileirão, né? O Flamengo tem que fazer a sua parte, tem que ganhar. Ah, mas é difícil. Meu irmão, deixa os caras. Uma hora eles vão perder. Eles vão perder ponto. Quem não pode perder mais ponto é o Flamengo. Não pode mais dar mole, né? Então vamos acompanhar o desenrolar dos acontecimentos. Quem acompanhou a coletiva de imprensa do técnico Jorge Sampaoli, com certeza, né,
foi pego de surpresa com a declaração do treinador, né? Quando foi perguntado o que fazer, o que ele espera, né, dessa final daqui a algum mês e como ele pretende preparar a equipe. E ele disse, ó, um mês é muita coisa, no futebol parece um ano, um mês. Não sei nem se eu vou estar aqui. Ele meteu essa. Malandro. Sinal de que eu já havia feito essa pergunta para ele, ao final da partida diante do São Paulo, né? Até que ponto esse jogo, né, era determinante para a sua permanência, né, a classificação do Flamengo. E ele disse, não sei, tem que perguntar para a diretoria. Sinal de que ele realmente não sabe, né? Não jogou pra galera, não. Ele não tem essa ideia, não tem essa noção, né? Do outro lado, o técnico Renato Gaúcho e até o presidente, se não me engano, Alberto Guerra, né? O nome do presidente do Grêmio, né? Os caras detonaram a arbitragem de Braulio da Silva Machado, diga-se de passagem, hein? Gremista de 4 costados, né? O Renato questionou a marcação do pênalti. Vale destacar, né? Se não fosse o pênalti, ainda assim o Flamengo se classificaria com um agregado de 2-0. O Flamengo que se classificou não com a vitória de ontem no Maracanã. O Flamengo já tinha carimbado a classificação e o próprio Renato disse isso, que eles perderam a classificação no jogo de ida. Que o Grêmio foi eliminado no jogo de ida, lá em Porto Alegre. Mas foi uma choradeira tremenda por conta do pênalti marcado e convertido por Arrascaeta, né? Mas agora é passado, né? O Grêmio ficou pelo caminho e agora é pensar no São Paulo e nessa grande decisão. E você, o que acha? Para você mesmo com a classificação, você tiraria o Sampaoli? Ou você acha que agora é momento de dar tempo, de dar esse mês para que ele possa trabalhar? Haverá 2 semanas sem jogos, né? No meio de semana, ou seja, 2 semanas cheias para ele trabalhar. Em setembro, teremos uma data FIFA, ou seja, 10 dias sem jogos, né? Em que o Flamengo terá mais tempo para trabalhar até a primeira partida da decisão da Copa do Brasil, dia 17 do mês que vem. Quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. E o Varela, que entrou em campo sem máscara, cara. Olha, o Gerson fez um estrago na cara dele, hein? Meu Deus do céu, né? Mesmo assim ele entrou em campo e vinha jogando bem. E saiu de campo, pasmem, não foi por causa da fratura do nariz, mas porque ele sofreu uma pancada no joelho direito. Lamentavelmente, foi constatada uma entorse no joelho. Na representação dos jogadores, hoje, já visando a partida de domingo, diante do Curitiba, né, os atletas serão reavaliados. Tanto o Davi Luiz, que ainda sente dores musculares e por isso ficou fora, inclusive, da relação dos atletas para a partida de ontem, né, a zaga que foi formada por Fabrício Bruno e Léo Pereira, e também o jogador, o Varela, será reavaliado. No entanto, ele preocupa para a sequência do Brasileirão. Menos mal que o Wesley, que cumpriu suspensão, teoricamente ele volta normalmente contra o Coxa no Couto Pereira em Curitiba. Aliás, hoje já vamos seguir. Alô, Paraná! Me aguarde, hein? Estamos chegando, né? Mas o Wesley, a tendência é de que retorne normalmente à titularidade. No entanto, né, o próprio Varela e o Mateuzinho, que o substituiu ainda no primeiro tempo, demonstraram que o técnico Jorge Sampaoli voltou a ter opções para a posição. Até um passado não muito distante, ele só tinha o Wesley para utilizar. Agora, pelo menos, ele vê que tem alguns outros jogadores. Outro jogador que chamou a atenção foi Eric Pulgar, que estava mais de um mês sem atuar, entrou em campo como titular e, apesar de apresentar uma lentidão, uma falta de ritmo, que é previsibilíssima, né? No entanto, mostrando bastante empenho, bastante garra, né? Ele que, no meu entendimento, fez muita falta ao sistema defensivo do Flamengo, embora o Flamengo tenha dado alguns moles, teve ali trave carimbada pelo Ferreirinha, né? O Flamengo ainda precisa ajustar essa sua defesa, que continua dando generosas oportunidades aos adversários. Mas, de qualquer forma, eu achei muito positivo o retorno de Pulgar. Para muitos, o melhor jogador em campo. Gostei também da atuação do Matheus Cunha, teve pelo menos 2 grandes intervenções, o goleiro dos caras também, o Gabriel Grando, teve que fazer 2 defesaças, milagres, né? Uma delas um cabeceio a queima-roupa na pequena área, se não me engano do Bruno Henrique, né? Uma pena, um pecado o Flamengo não ter feito gol naquela oportunidade, mas de qualquer forma, o Matheus Cunha também teve uma participação muito importante pelo Flamengo, se redimindo, né, das falhas nos últimos jogos, tanto contra o Cuiabá, quanto contra o São Paulo, e não dizer, né, outra coisa, para muitos acreditam que ele foi o principal responsável pela eliminação do Flamengo na Libertadores da América. Tinha uma galera até pedindo Rossi, né, na meta rubro-negra. Mas, enfim,
houve coisas muito positivas, né? O comportamento do time, né? A atuação de alguns jogadores, o retorno de alguns atletas, como é o caso do Eric Pulgar, né? Que é um jogador que vinha sendo titular antes de sofrer a lesão no bíceps direito, né? E a gente torce para que ele evolua ainda mais. No meu entendimento, ele já chega retomando a sua condição de titular da posição. E o Luiz Araújo, hein? Tá crescendo de produção, muita gente contestou um investimento do Flamengo de 9 milhões de euros, mas ele que já havia sido determinante, sofrendo pênalti, que livrou o Flamengo da derrota para o São Paulo no último domingo, entrou muito bem na partida. Vem subindo de produção e esse cara, quando tiver 100% fisicamente e entrosado com a equipe, vai dar trabalho, hein? Vai cobrar o seu espaço no time titular do Flamengo. E você, o que acha? Quem para você foi o grande destaque desta partida? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vai embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões, classificado para a decisão da Copa do Brasil. Este é o Mengão!